E aí, gente, tudo bom? Olha só, começando um projeto novo aqui no canal, um quadro novo chamado Mais Um Pouco. Mais Um Pouco visa ser uma conversa descompromissada, nesse caso com o convidado, Dmitry Gadelha, mestre de RPG, e a gente vai falar nesse primeiro episódio sobre Dungeons and Dragons, totalmente com spoilers, tá? Pra gente adentrar em tudo que o filme nos pede, e é mais um pouco porque tem a minha crítica, pra você que quer ver sem spoiler, e o mais um pouco reverbera, aumenta, maximiza as discussões que foram trazidas lá. Eu parto aqui, obviamente, do princípio de ser um entrevistador, um host, e vou fazendo o convidado conversar conosco. Importante, preciso que vocês validem esse projeto, porque eu já tô com o estúdio na agulha para fazer aí sim um programa com a mesa, todo mundo presencial, para que o papo até flua um pouco mais dinâmico, né? Mas importante é começar o projeto e o mais um pouco está no ar, está dada a largada. Se você gostar do Dmitry, tá? Ó, clica aqui nas redes sociais dele, Instagram dele, Twitter também, o Jimmy, mestre de RPG há muitos anos, professor de história, meu amigo pessoal, na verdade, meu tutor, né? Eu vou comentar isso, eu acredito, aqui no vídeo. E o Dmitry tem vídeo aqui no canal também já, tá? Que é o mestre de RPG reage a Stranger Things. Então, dá também uma olhada lá. Sim, papo longo, 1 hora, porque essa é a intenção. É sem edição, gente. Só muda a câmera mesmo, mas não tem corte, ó. É direto aqui. Pode até dar vareio de 2 horas, quer que seja. Não é um podcast, é um quadro do canal, mas se você quiser apenas ouvir também, é super válido. Ok? Agora sim, vamos chamar o convidado, já tá aqui me esperando. Espero que vocês gostem do papo. Vamos lá falar sobre Dungeons and Dragons com Dmitry Gadelha. Para os íntimos, o Jimmy, ou o das Trevas, vocês vão conhecer esse apelido. Pronto, tá aqui comigo Dmitry Gadelha, que vocês já devem conhecer o Dmitry. Já tem vídeo do Dmitry aqui no canal, tá? Não é, Dmitry? Tem sim. E aí, galera, e aí, PH, valeu pelo convite mais uma vez. É um grande prazer estar aqui novamente no canal. Vamos bater esse papo sobre um dos meus temas favoritos, que é RPG, Dungeons and Dragons. Foda. Perfeito, o bicho veio todo caracterizado, Dungeons and Dragons aqui, ó. Sim, mano. Dungeons and Dragons em todo canto aqui. Ei, Jimmy, tu... na prateleira, exatamente. Ei, Jimmy, tu lembra a primeira vez que a gente jogou? Cara, eu lembro. Eu acho que a gente tava no primeiro ano, né? Eu já jogava... Cara, eu acho que a gente tava na 8ª série. Era na 8ª pro primeiro, era algo assim. Né? O atual 9º ano, né? Que era a antiga 8ª. É, eu já lia os teus livros desde, eu acho que da 6ª, 7ª série, mais ou menos por ali. Por ficava aí. lendo, né? Lembra disso? Tu levava o livro, ei, mas tu não traz mais aquele do mestre, não, traz o dos monstros, não sei o quê. Tinha umas Xerox meio paia, mas tu tinha também. Tinha Xerox, pô. Eu peguei ali uma parte da famosa geração Xerox, né? Que a gente não tinha dinheiro pra comprar livro. Juntava ali uns 4, 5 negros do grupo e aí a gente tirava Xerox. Alguém fazia o sacrifício de conceder o seu livro pra ser vilipendiado, né? Um sacrifício. O livro todo arregaçado assim. É. E aí, como adolescente ali, né? Criança pra adolescente, pedia no aniversário, pedia no Natal, ia ganhando os livros só assim. Ei, mais 2 lembranças do D&D, 2 lembranças. Não, 3. 3 lembranças, 3. Uma lembrança é que, pô, foi a primeira vez que eu tive que aprender inglês pra ler alguma coisa, velho. Sim. Não sei se contigo foi assim, o contato, mais ou menos. Cara, no começo não. Acho que meu primeiro contato com inglês foi mais no videogame, né? A gente ficava perdidão ali jogando RPG de videogame, porque eu não era de videogame, né? Na época eu era. Hoje em dia bem menos, mas na época eu era. Mas não sabia nada. Aí fui aprender realmente inglês com RPG. Né, gente? Com dicionáriozinho mesmo, tá, galera? Não era com... Michaelis. Michaelis, era, meu amigo. Era difícil. Mas a gente ia desenrolando, né? Felizmente, aprendemos um pouquinho, né? Quando eu tive contato contigo de RPG, acho que o primeiro contato que eu tive contigo era um estojo que tu tinha cheio de D20, de D10, de dado que tu levava. Um estojozinho pequenininho assim, tá? E é engraçado que até hoje, a minha cultura
é de guardar os dados no estojo por conta disso daí, que a gente no colégio guardava no estojo e tal. Até pra parecer que era caneta, né? Hoje em dia eu guardo no saquinho, tal. Tem outros ali que não estão aqui nas estantes, estão ali na mesa, porque eu joguei de ontem pra hoje, né? Então, mas tem outros aqui. São vários, né? A gente vai separando por os kits, os dados específicos de algum jogo, né? Vai separando. Esse daqui, por exemplo, esse saquinho tá na minha mão é só de D6, né? O D6zinho base e tal. Sim, básico mesmo. Aquele outro que eu peguei ali tem todos, né? E tem o outro ali que eu guardo. Deixa eu ver se tá no alcance aqui da mão. Caiu aqui o negócio. Tá no alcance da mão, mas no outro lado aqui. Aí esses aqui eu guardo no caixãozinho especial aqui, ó. Rapaz, eu nem jamais imaginaria que poderia existir um negócio desse na nossa época. Esses aqui são os dados pra jogar Storyteller, né? Vampiro, lobisomem. Só são os D10. E por aí vai. Era uma parada que eu não curtia. Jogar vampiro, lobisomem, a gente até conversava na época. E outra lembrança, Jimmy, aí depois a gente começa o papo. A pessoa pra introduzir agora, porque o mais um pouco é meio essa confusão, papo solto e tudo, pra ser divertido mesmo, né? E outra coisa que eu lembro, Dimitri, os apelidos, né? Porque assim, quem via de fora a gente é um bando de abestado, a gente. Vamos combinar? Vamos combinar? Na época, né? Falavam na época. Hoje em dia você... Um dos seus apelidos de vida, né, cara? Que um cara, playboyzinho, né? Que tinha no colégio. Olhava assim, aí, mas vocês são das trevas, né? Cara, fantástico. Me lembro desse dia, PH. A gente tava na sala com os livros, né? Aí ele passou, olhou assim... Lá atrás, no fundo da sala. Lá no fundão, pra poder ler escondido ali atrás do dentro colega da apostila, frente. Dentro da apostila. Exato. E aí ele passou, cara, aí olhou assim... mas isso é aquele negócio de RPG, né? Aí a gente olhou... cara, mas vocês são das trevas, né? Aí eu não, é só ele aqui que é das trevas. Ele é o das trevas, esse cara aqui é o das trevas. Então tem o das trevas mesmo. Aí ficou, né, bicho? Ficou ali o ensino médio com esse apelido aí. Muito bom, cara, muito bom. E aí, bicho, outra coisa que acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, eram as piadas que surgiam na party, né? Na sessão, né? A party, quando eu chamar aqui, é a mesa, digamos assim. Vou chamar de a mesa, que acho que fica mais entendível pra quem não joga, inclusive. A mesa, as piadas eram inúmeras. Não sei se tu se lembra de uma vez que tu descreveu uma aranha. Eu nunca esqueci. Tu descreveu uma aranha dentro de uma dungeon, né? Dentro de uma caverna, obviamente. Com uma precisão absurda, essa descrição. E eu tenho certeza que tu preparou ali uma grande aventura, porque a gente tava sem arma. Eu, Sami, que tava jogando também, Sarton tava jogando. A gente tava sem arma e tu colocou meio que essa laracna assim, tu disse, esses bichos vão se lascar na minha mão agora. Sendo que tu descreveu tão bem, e no Percept eu ganhei um ponto alto lá, e tu descreveu que o chão estava cheio de merda, cheio de bosta da aranha. E a ideia da gente foi atirar o que estava ao nosso alcance nessa aranha. Ou seja, bosta. Pra poder fugir, né? Pra poder fugir, exatamente. Que acontece no filme. Hein? Sim. Tem algo, cara. Esse filme é mesa puro. E detalhe, PH, eu tenho uma coisa com aranha, né, cara? Desde criança eu tenho muito medo de aranha. O caranguejeiro, meu amigo. Se aparecer uma aranha na minha casa, pode ter certeza que eu sou daqueles que não vou descansar enquanto alguém ir lá espantar a aranha. Porque eu não vou. E no RPG. aí tu queria botar a gente, né? Pois é. Beleza. Que engraçado que no RPG eu tenho muito isso com aranha, sabe, bicho? Eu uso muito aranha, eu gosto muito de utilizar os elfos sombrios, né? Os Droll, como vilões, como inimigos, né? Que tem essa coisa com aranha também, tudo. Engraçado, né? Parece uma coisa meio Tolkien, né? O Tolkien tinha um trauma de infância com aranha, né? Ainda na infância dele, lá na África do Sul, ele foi perseguido por uma tarântula no jardim de casa, e aí a gente vê a obra do cara cheia de grandes aranhas, né? Aranhas malignas e tal, aracna, Ungoliant, por aí vai. Stephen King, né, cara? Stephen King também, todo o medo dele transforma, todo trauma ou medo transformado em história, né? Em protagonista da história.
Muito massa, cara. E aí, só pra fechar, fica... Eu acho que eu já fiz esse agradecimento público, mas fica aqui em vídeo. Mais uma vez, o agradecimento por ser um dos meus mentores, cara, de vida. Se hoje estou aqui, cheio dessas nerdolagens aqui e tudo mais, eu garanto que 70% é por culpa desse homem, Dimitri Gadelha. Tá aí, meu mentor, gente. É isso, Sempre direi. A gente estava trilhando essa jornada juntos, companheiro. A gente estava ali, lado a lado, formando nossa par e estamos juntos aí até hoje nesse caminho. Tu imagina, hein, Dimitri, se a gente tivesse dispersado e tava fumando pendrive hoje, mas... Mas vamos lá. Vamos lá pro filme. Cara, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que falar depois dessa introdução aqui é do quesito adaptação. Acho que não tem como falar do Dungeons and Dragons, né? Eu já falei que é com spoiler aqui, porque, enfim, é pra quem realmente já assistiu, mais despojado. É o quesito adaptação e como o roteiro usufrui do quesito adaptação. Só que tem dois tipos de adaptação. Adaptação do universo, que eu vou chamar adaptação enquanto história, e adaptação enquanto mecânica. Ou seja, o que é o D&D enquanto mecânica. Como é que tu enxergou o filme nesses dois quesitos, tentando separá-los e depois, quem sabe, uma convergência aqui? Cara, a primeira coisa em questão de história. Ó, pessoal, se escutar alguma buzina aí, tá? É o trem que passa aqui perto da minha casa, tá? Ao vivo é assim, outra coisa da sessão de RPG, o trem e o palhaço do Chirulito, viu? Chirulito! Cara, meu amigo, agora tu desenterrou, meu brother. Chirulito! Reza a lenda que ele morreu, mas aí surgiu outro, né? Dizem que é uma entidade que sempre aparece de tempos em tempos, né? O poder, ele não deixa vácuos de... Exatamente. Mas vamos lá. Mas, cara, voltando pro nosso papo aqui, PH, primeiro a questão de adaptação do cenário, né? Eu achei um acerto logo de cara do livro em se passar no cenário de Forgotten Realms, né? Que é, se não o mais famoso, eu diria que tá no top 3 de cenários mais famosos de Dungeons & Dragons, né? É um mundo que tem aí décadas de livros, de romances, de aventuras de RPG, de livros de cenário pra gente jogar. Então, isso foi uma tacada de mestre, porque logo de cara atrai a atenção dos RPGistas, né? Atrai a atenção de quem joga Dungeons & Dragons e queria ver esse universo na telona. E aí já faço uma comparação, PH, com os filmes antigos de D&D. Né? Só um pedido, sempre que for falar filmes antigos, adicione o adjetivo famigerados, por favor. Tá bom. Os famigerados filmes antigos do Dungeons & Dragons, que são 3, né? Não sei como é que chegou em 3 ainda, cara. Tá pior são 2 pra TV, né? Exato. O primeiro chegou no cinema, né? Acho que em 2000, se não me engano, 2001. E os outros foram só pra TV, né? E foram bem ruins, né? O primeiro é ruim e aí seguiu só ladeira abaixo os outros. Mas, fazendo essa comparação, os famigerados filmes antigos de Dungeons & Dragons, eles não se passavam em um cenário conhecido, né? Era uma coisa que inventaram ali pro filme. Então não teve muita liga, não teve muita identificação. O pessoal ficou querendo ver elementos, personagens, narrativas que a gente já está acostumado a ver nos livros de D&D e não viu. E aí, talvez por isso tenha ajudado a ser como foi, né? E aí, esse já entra, né? Honra entre Rebeldes, né? Honor Among Thieves, já entra com esse acerto, porque traz um mundo que todo mundo que joga, pelo menos, já conhece, viu ali, se deleitou com várias cidades e paisagens do jogo de RPG de mesa. Então esse já foi um sentimento de maravilhamento, digamos assim, certo? Deslumbre, né? Deslumbre, exatamente. Eu fiquei assim, babando cada cena. E tinha coisa que só passava aquelas famosas cenas de jornada, né? Eles andando ali no cavalinho, passando por paisagem. Eu olhava assim, rapaz, aquilo ali é o Monte Rotinal. Ah, aquilo ali é a floresta e tal. Aí ficava querendo, né, apontar, dizer o que era ali no cinema. É engraçado, esse lance que você falou agora, de deixar como pano de fundo alguns que eu chamo de... O pessoal até se tornou muito comum, né, no jargão político, dog whistle, né, ou seja, apito de cachorro. O filme tem muito apito de cachorro pro fã
né? Mas ele não atravanca pro novo, né? Pro novo espectador. É isso que eu acho interessante. Me lembra um pouco a estratégia de Anéis de Poder, no sentido de quando abre o mapa, nossa, tem várias referências, mas não é pra ali que eles vão pra cá, que ainda não foi explorado. Eu senti muito isso. Eu acho que isso é um acerto. E mais tem outro ponto, Jimmy. Não sei se tu sente que tem um quê nostálgico. Tem. Eu acho, né, que esse quê nostálgico é exatamente pra pegar essa galera que já joga aí há alguns bons anos, que já consome outros produtos da franquia Dungeons & Dragons, né? Pra dizer, ó, estamos pensando em vocês também, não é um filme só pra nova geração, né? Apesar de cumprir muito bem esse papel, viu, PH? De um filme pra uma nova geração, pra ser um primeiro contato com Dungeons & Dragons, né? Que aparece em outras mídias, como séries e filmes, Stranger Things, né? Eu acho que cumpre muito bem esse papel hoje em dia de apresentar... Inclusive, tenho algo a falar sobre isso. Antes de entrar na sessão, havia terminado outra sessão. Nós fomos assistir juntos, porém separados. A gente não sabia que tava junto, eu tava de viagem, cheguei de São Paulo correndo. Nossa, vai ter uma pré-estreia aqui, vamos lá. Antes da cabine de imprensa, inclusive. Aí tinha uma sessão antes da nossa, só uma sessão antes da nossa, dublada. E aí por isso que não fui. E aí, cara, tinha um grupo, Dimitri, cara, no mínimo 20 pessoas. No mínimo 20 pessoas. Todos com camisa de Hellfire Club. Fantástico, cara. Bateram a foto, eles estavam lá enfileirados, que estavam batendo a foto. Muito provavelmente é 1, 2, 3 grupos, ou pessoas que, enfim, da antiguidade, que se reencontraram, que foram jogando ao longo do tempo. E esse fator nostálgico que tu traz, e ao mesmo tempo também da nova geração, é muito massa, porque olha que paradoxal. D&D sempre tentou prosperar no cinema. Sempre falhou. A maldição do D&D no cinema, né? Será que não tava faltando só o quesito tempo? Porque uma coisa é a gente receber esse bicho em 2002. Outra coisa é em 2023. Cara, com toda a certeza. Eu falava com alguns amigos, né, que a gente, antes de assistir o filme e também após, né, após a sessão, a gente veio aqui pra casa, né, com alguns amigos, que jogamos juntos há pelo menos aí uns 20 anos, né? E aí a gente ficou falando disso, cara. Parece que não havia, no começo dos anos 2000 ali, digamos assim, um zeitgeist no cinema, e até no público mesmo, para aceitar aquele tipo de aventura, para aceitar aquele tipo de história, né? E talvez por isso, né, como você falou, a maldição do D&D perdurou durante tanto tempo. E aí eu coloco uma coisa, apesar de ser um ferrenho crítico hoje em dia da fórmula Marvel, digamos assim, do que a Marvel tem se tornado ultimamente, eu acho que a Marvel contribuiu demais com esse tipo de aventura bem-humorada, leve, divertida, que dialoga com gente das antigas, mas também com gente nova. Então acho que essa aventura bem estilão Guardiões da Galáxia, que eu acho que foi o filme do Dungeons & Dragons, ele conseguiu dialogar muito bem com o público novo e com o público antigo, né? Então, por isso, acho que vai ser um sucesso. Espero que garanta aí uma nova safra de filme, de série, né? Tem uma série aí na luta, né? O Joe Manganiello, que é um dos grandes entusiastas e defensores do D&D, ele tá na luta para tentar emplacar uma série do Dragonlance, que é um outro grande cenário super clássico do D&D, né? Então... Não gosto tanto. Ah, mas é legal, cara. É legal, né? Eu não gosto muito, não, é um pouco menos fantástico e menos viajado, digamos assim, do que o Forgotten. O Forgotten é essa galhofona que cabe tudo ali naquele mundo de altíssima fantasia, eu diria. Porque eu não gosto de levar a capa-espada a sério, não, Jimmy. Cara. A sua vibe realmente é o Forgotten Realms e esse climão do filme, viu? Pô, cara, mesmo, tá dando aquilo ali. Mas aí, Jimmy, falando em o RPG enquanto agora, de um ponto de vista mecânico, tá? O ato de jogar RPG, o dado e etc. O filme ele começa lá com o Edin, né? Não sei se a pronúncia dele em inglês ficou Edin ou Edin. Eu acho, né? Que ficou Edgin. Acho que ficou Edgin. Edgin, exatamente. Então, a gente tem um bardo, né? Que é o meu personagem, minha classe odiável. Inclusive você sabe que eu treto com bardos desde a primeira história que compomos, né? Leveling, o Eloquente, não lembra mais dele na estalagem. Odiava esse idiota. Do velho crânio no Vale das Sombras? Ora, pequeno Luke de pés ligeiros. Sente-se aqui, deixe-me contar uma história.
e dedilharam os acordes em meu bandolim? Quem sabe não aprende algo e deixa de correr, deixando seus amigos para trás. Sempre odiei esse cara, com todas as minhas forças. Cara, Primeira frase que eu disse, atire uma flecha nele. Clássico, né? Conhece o NPC, eu ataco, né? É isso aí, cara. Mas o Ed aqui, ele ganha um tom de um protagonismo, né? Geralmente o protagonismo é do guerreiro, ou então, quem sabe, por mais que ele seja ladrão, mas aquele ladrão clássico e tudo mais, né? E aqui é de um contador de histórias, que é o bardo, né? O bardo é um músico, pra quem ainda não tá muito afeito o lance do RPG. E ele começa sendo o mestre dessa história, né? Ou seja, a mecânica do jogar é levada pra esse cara. E a mecânica do filme, ou melhor, a dinâmica do filme é esse cara que assume meio que um mestre oculto. Por quê? Qual é a grande habilidade dele? Fazer planos. Plano A, plano B, plano C. E ninguém seguir o plano, mas às vezes voltar ao plano A. É esse o trabalho do mestre, né? Exatamente. Cara, só uma observação, tá? Eu adoro bardos no D&D. Adoro. Gosto de colocar os bardos os mais diferentes do possível, né? Eu tento, na medida do possível, fugir daquele estereótipo do bardo pegador, que quer pegar tudo, todos, todas e todas. Que tem muito isso, né? Eu chamo do bardo Legião Urbana. Aquele que faz a rodinha de música porque não quer tocar música, mas quer encantar as pessoas ali. Exatamente. E um grande exemplo disso, cara, desse modelão bem clássico e odiado por muito, também famigerado, tá? Bardo é o Scalan, lá do Legend of Vox Machina, né? Aquele bardo farrista, pegador, beberrão e que quer passar todo mundo, né? Quer passar o rodo. Então, cara, voltando aqui pro filme, o Edgin, ele já começa o filme ele contando aquela história, né, cara? E aí isso faz uma referência direta, como você falou, ao papel do mestre de RPG, né? E engraçado que não foi só uma cena, mas perdura, né? Você sente que ele tá ao longo do filme inteiro contando aquela história, mas também conduzindo aquela história. Um mestre de RPG, né? E em vários momentos que o filme para, que eles vão conversar a respeito dos planos, você vê que ele sempre tenta meio que empurrar para um lado, empurrar para o outro. E é isso que a gente faz, né? Nós, como mestres de RPG, a gente está sempre tentando empurrar os jogadores para um lado ou para o outro, né? Para fazer a narrativa andar. Quando eles dão aquelas famosas travadas, né? De parar, de sair do jogo para discutir fora do jogo sobre o que fazer, sobre tudo, para onde ir, né? O que preparar ali para continuar na jornada. Ele cumpre muito bem isso. Digamos assim, essa metanarrativa aí, né? É o que a gente chama no RPG de metajogo. É quando você sai do jogo, vai pro fora do jogo para discutir coisas do jogo, né? E aí ele faz isso várias vezes no filme, cara. Isso é muito bacana. Geralmente eu jogo como mestre, né? Quer dizer, gosto, mas prefiro 1000 vezes jogar como mestre, não como jogador, não como fazer o personagem. Eu me senti muito contemplado, sabe, naquele momento ali. E também, como tem essa formação de narrador oral, né, de contador de histórias, então, em vários momentos, quando ele para contar uma história, peraí, galera, presta atenção que vem alguma coisa importante aí. Sim. E sempre vem uma informação tanto pro jogo, pro filme, quanto também pra gente, né? Pro jogo também, quanto pra gente, né, espectador. Por quê? E aqui talvez tenha alguma crítica que possa ser feita, mas aí a gente pode conversar em cima. A motivação do grupo, sempre, assim, nas campanhas iniciais, né, principalmente a gente, jovenzinho lá, 15, 16 anos, sei lá, jogando aquilo, são motivações muito frívolas, né, ou seja, são motivações muito banais, né. Tem que ir ali resgatar porque sim. Porque eu vou dar dinheiro. Beleza, como a gente tem o pressuposto do jogar, a gente vai aceitar isso, né. Eu até, há uns 2 anos, fui jogar uma campanha e eu transformei a primeira sessão inteira, eu tava jogando, não tava mestrando, e eu transformei a primeira sessão inteira numa discussão filosófica do porquê que a gente tinha que resgatar. Então ficou uma parada super Monty Python, não teve rolagem de dado, não teve nada, foram 2 horas discutindo por que a gente tinha que fazer o que tava mandando pra fazer, né? Que é o que eu gosto, que buscar motivação. Depois que a gente amadurece, obviamente, assiste tanta coisa, a gente quer que tudo tenha uma motivação.
Como é que tu analisa a motivação da formação do grupo e, obviamente, passando pelo mestre e jogador, nesse caso aí, o Ed? Cara, a gente vê que o motivo inicial ali gira em torno dele, né? Ele tem aquela motivação de encontrar a filha e trazer a mulher de volta, né? Ressuscitar a mulher. Gira em torno dele. E aí, bacana que quando vai incluindo novos personagens, né? Por exemplo, a Olga, né? A personagem da Shelley Rodrigues. Ela já tinha uma história passada com ele, já tinha servido ali como mãe adotiva da garota, né? Da filha dele e tal. Então, ela vai com ele por causa disso. Ela tem a motivação dela, pessoal, de vida com ele, porque é amiga dele, porque ama a filha dele, porque se viu como... porque vê ela também como uma filha, né? E ela é a guerreira, né? Ela é a guerreira da party. A Bárbara, né? A Bárbara da party. Né? Engraçado, quando se encontram, finalmente ela abraça primeiro, a filha abraça primeiro ela, né? Não o pai. Isso. Né? Porque tem essa figura de família, né? De autoridade, de respeito mais nela do que no próprio pai. Tá? E aí a gente vê isso, essa motivação muito bem amarrada ali, questão familiar, questão pessoal mesmo da personagem, resolvido fácil. Os outros, você vê que eles têm uma motivação também particular, né? O Simon, né, que é o feiticeiro. Eles já eram parceiros... do Justice Smith, né? Exatamente. Né? Eles já eram parceiros antes, ele tem essa coisa de ser um trapaceiro, ser um ladrão, né? Tanto é quando ele surge, né, na cena, aquela cena de apresentação dele, uma cena do retorno, né, da formação do grupo novamente. É uma cena em que ele tá passando a perna em um monte de gente, tá dando aquelas aulas de magia ali, fazendo uns truques de magia, mas pra roubar todo mundo, né? Sim, fiz muito isso. Demais, né? Aquele teu personagem era irritantemente eficiente nisso aí. Eu lembro de me trazer de novo pra lembrança que acontece ali, né, cara? E é bacana quando o jogador pensa fora da caixinha e faz esse tipo de coisa, PH, é massa. Mas voltando aqui, aí tem o Simon, aí tem a Doric, né? A Doric, que é a Tiefling druida, né? Gostei muito da personagem, inclusive. Gostei também bastante, né? É o tipo de classe que a galera diz que é fraca em determinado nível, mas sabendo usar criativamente, como a personagem faz várias vezes no jogo, né? Sim. Ou no filme, no filme e jogo, a personagem fica bem versátil e faz um monte de coisa bacana. Então, aí você vê que a motivação dela é uma motivação particular, que não tem nada a ver com a história do Edgin, da Holga e do Simon. É uma personagem nova que não era do bando deles anteriormente, mas ela tem uma história ali contra a cidade, né? Contra o... governante, né? O governante, eu não esqueci o nome do personagem agora. É o personagem lá do Rio Grande. Do Rio Grande, lá. Forge, lembrei. Forge. Ela tem uma questão particular ali com o Forge, e aí ela entra no grupo por causa disso. Né? Não, se vocês vão peitar esse cara, eu vou com vocês, porque ele tá aqui atacando o meu povo, destruindo as florestas que a gente protege, etc. Né? Então ela vai por motivação clássica de par iniciante também. Exatamente, né? Tá invadindo as terras sagradas para o meu povo. Eu vou lá ajudar o seu grupo pra gente peitar esse vilão aí, né? E aí tem depois... eu acho que completa a party mesmo, né? Tem depois acho que é Senk, que é o personagem lá, o Senk, que é o paladino, né? Um NPC que aparece lá. Eu vejo ele mais como um NPC também, sabe, PH? Ele chega, compartilha informações, ajuda ali em determinado momento da jornada, da aventura, mas depois segue o caminho dele, né? Literalmente segue o caminho dele. Uma cena muito bacana, inclusive. É engraçado que essa cena, quem não joga RPG não vai rir pelo motivo certo. Quem joga, eu fiquei com falta de ar nessa cena. A cena que ele vai embora é essa que eu tô me referindo. Porque tem duas camadas essa piada. A camada número 1 é que o fato dele ser um NPC e conversa com os jogos eletrônicos, ele ignora os objetos de cena. Ele passa por cima porque ele tá programado para sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Então tem a primeira camada da piada. Mas a segunda camada é a descrição do paladino no livro, no D&D. Que é um cara que anda em linha reta. Ele é direto, né? Como ele é conectado, né? Sempre sensato, sempre o certo. Nunca desvia do... É essa a descrição.
nunca se desvia do seu caminho da fé. E é justamente o que acontece aqui, né? Tinha uma pedra no meio do caminho e ele simplesmente passa por cima. Então tem vários níveis, né? Essa piada, que eu acho que isso demonstra como o material base, assim, eles utilizaram para além da construção da história, mas para a construção do filme como um todo, que eles estavam muito cientes do que fazer com o material base. Né? Uhum. É como eu falei, né? Esse filme ele é mais do que uma experiência cinematográfica, audiovisual. Ele é uma experiência de jogo, cara. Quem joga D&D vai ver ali muitas cenas e muitas passagens, muitas tiradas, piadas de jogo, de mesa. Eu publiquei até no Twitter, no Instagram e tal, que o sentimento de assistir o filme, pra mim, pra quem joga com frequência, tá reunido com sua party, tá reunido com seus amigos ao redor de uma mesa, jogando, se divertindo, dando risada, se emocionando em alguns momentos, enfrentando os vilões, né? E com as piadinhas sempre, né? Porque a gente tá ao mesmo tempo dentro do personagem, mas tá fora. Então você... O RPG, vida real, ele é muito baseado em dilemas, né, cara? Assim, o bom mestre coloca o grupo, mas também o indivíduo do grupo sempre em dilemas. Seja no puzzle, né? Ou seja, no trocadilho que você tem que resolver com o barqueiro, mas seja também na resolução final, de salvar a princesa pela qual você foi pago para salvá-la, ou salvar, por exemplo, o seu grupo, e depois arcar com as consequências de ter deixado a princesa morrer. Né? Então, assim, sempre há essa questão do dilema. E é nesse momento que acho que até as pares, né, as mas que de fato estão atuando, né, que estão dentro, imersos naquela história. O filme faz isso, né? Ele utiliza muito bem esse sentimento. O filme todo é uma comédia, podemos dizer, aventuresca e tudo. Tem seus momentos ali dramáticos, porque enfim, uma aventura tudo é drama, de comédia, uma comédia de aventura, né? Exatamente. Só que no final, sobre o salvar, entre salvar aquela que de fato se foi ou salvar aquela que está indo e o acompanhou na sua jornada, eles fazem a escolha de salvar o companheiro de hoje, né? A companheira, no caso, de hoje, né? Uhum. E o filme me surpreende o filme terminar com esse dilema, que é um dilema clichê, porém é um clichê muito bem empregado e acredito muito bem construído ao longo da história. Concordo com você, cara. Inclusive, isso se agrava ainda mais porque quem tem que tomar essa decisão final é o personagem que ao longo do filme inteiro se mostra várias vezes egoísta, né? Você vê ali o Edgin, ele fica pé da vida com os personagens quando eles querem fazer algo mais altruísta, né? Mais idealizado e tudo, porque ele pensa muito em ouro, ele pensa muito nele. Ele tem aquele objetivo de reconstruir a família dele e depois... A mulher dele morre por isso. Exatamente, né? Então isso fica na cabeça dele. O dilema dele é esse, né? Eu sou um cara egoísta, eu quero resolver minha vida e tô nem aí pro resto do mundo. Não tô aí preocupado com essa trama desses feiticeiros aí, os magos vermelhos de Tai, invocando uma força mágica antiga, destruidora e tal. Não, eu quero só trazer minha mulher de volta, né? E aí, no final das contas, ele vê que não tem como uma coisa ficar completamente isolada da outra. Para poder resolver a sua questão pessoal, ele tem que intervir em uma questão mais coletiva, tem que intervir em algo que vai trazer um mal pro mundo, né? É aquela coisa do herói, né, cara? O dilema do modelo do anti-herói ali, né? Esse arquétipo do anti-herói, que ele não deixa de ser, né? Ele é um anti-herói ao longo do filme inteiro. Ou um anti-vilão. Mas... não sei. Eu acho que ele vai mais no livro. Porque no final. É mais anti-herói mesmo. Pois é. Porque no final das contas ele acaba sendo altruísta. Dentro de Sim. todo esse egoísmo dele, acaba sendo altruísta. E mesmo quando ele traz de volta à vida alguém que é próximo dele, ainda assim não é o plano inicial dele, que era pensar apenas nele mesmo, né? Reconstruir a própria família e deixar os companheiros pra lá. Então foi bem legal, eu gostei daquele final ali. Eu não esperava que ia ter uma decisão, esse dileminha, como você falou, né? Eu acho que já estava meio resolvida nos minutos finais do filme, mas foi bacana. É algo que casa bem
com esse tipo de história, né, cara? A gente tá no RPG, a gente não tá simplesmente atrás de entrar em masmorra, lutar com monstros Tirar tirar 20, né? E acumular tesouro, né? Querendo ou não, as aventuras de RPG, elas criam heróis lendários, né? Que por mais que pensem em ouro, pensem em acumular artefatos mágicos, se tornar mais poderosos, eles também acabam fazendo um bem pro mundo, né? Mesmo dentro das suas particularidades e motivações que podem ser egoístas também. E já que o nosso assunto estava muito nessa questão da adaptação, do adaptar, nesse caso, mecânicas de jogo, eu vejo isso também como uma adaptação a uma história que havia sido planejada pelo mestre, nesse caso o Ed, que era resgatar, salvar, ressuscitar a sua esposa, quer que seja, mas os jogadores levaram ele para outra história. O NPC, né, o paladino, levaram ele para outra história. E o mestre, ele teve que se adaptar também, né? Ele teve que dizer assim, pô, beleza, vocês têm certeza que é isso que vocês querem fazer? Ok, então vamos fazer e vamos descrever um final juntos em cima disso, né? Das vezes que eu mestrei, e até one-shots assim, bem sérios e tudo, eu nunca consegui chegar no final que eu havia planejado. Eu sempre faço usando aquelas caixinhas, né? De fluxograma, né? E aí sempre chega a uma caixinha só. Não, só tem um fluxograma. Todos os fluxogramas, eles servirão apenas para um específico. Porque eu quero esse final. E eu nunca conquistei esse final. Porque os jogadores não permitem, né? Clássico. E isso é um dos grandes baratos do RPG, né, PH? É uma história que não é só do mestre. A história, ela é coletiva, né? Tá todo mundo ali agindo ativamente na mudança do mundo, no caminho que a jornada vai trilhar. Trazendo isso pro filme, a gente vê que o início é a jornada do Ed Gein. Mas à medida em que outros personagens andam, caminham lado a lado com ele, se arriscam ao lado dele, se embrenham nessa jornada, exploram o mundo, lutam contra seus próprios demônios, né? Isso é muito... Eu achei fantástico o arco do Simon. Falo já por quê. Lutam contra os próprios demônios. A jornada deixa de ser só do Ed. A aventura deixa de ser só dele. Assim como uma aventura de RPG não é só do mestre, é essa aventura coletiva em que todos os participantes, com seus personagens, influenciam, criam e recriam a cada sessão de jogo essa história coletiva. E a história lá acaba não sendo só do Edgin, né? Da Holga, do Simon, da Doric, do próprio Xen, né? Que é o paladino que vai e volta, mas acaba sendo dele também a jornada, né? A própria cidade em si também, né? Da própria cidade, né? A cidade de, se eu não me engano, era Neverwinter, né? Neverwinter. Tem um momento lá em Baldur's Gate, mas a trama principal é Neverwinter, né? Que foi traduzido como... Pronto, você vai falar da tradução. Gostei muito da tradução, Neve Nunca. Neve Nunca. E aí você vai se perguntar, você que não joga, não conhece e tudo mais. Eu acho impossível chamar de Neve Nunca, apesar de ser uma boa tradução. Porque eu tô muito acostumado com Neverwinter. É muito difícil, mas um dia eu me adapto. Cara, se eu te falar que eu já usava... eu não usava Neve Nunca, eu usava Invernunca em mesa minha. Invernunca. Por quê? Isso tem um motivo de ser, tá? O nome da cidade não é à toa, não. Próximo à cidade, inclusive aparece no filme, assim, bem en passant, tem um vulcão, né, um vulcão que tem elementais do fogo, então ele é eternamente ativo, né, e esse vulcão, pela presença de elementais do fogo, ele deixa toda uma região como se fosse num verão ali eterno, e a cidade está nessa região, né, então nunca neva na cidade, nunca tem um inverno na cidade. Aqui tem uma curiosidade minha enquanto mestre. Eu sempre baseei, por mais que hajam os mapas e tudo, eu sempre baseei Neverwinter em Fortaleza. Eu nunca nevo mesmo, é sempre quente essa desgraça. Não, mas aqui tem 4 estações bem definidas, PH. Verão, quentura, calor e mormaço. É bem definido. E inferno, é a quinta. Falando em mundo, tu achou um acerto essa construção de mundo? Ou tu acha que ainda é só um aceno pro que pode vir? É o mínimo necessário? Eu chamei na minha crítica de mínimo necessário. Mas será que
não dava pra ter ido um pouquinho mais? Será que é nessa hora que o orçamento baixo não começa a pegar e tudo? Eu acho que tem duas coisas aí, PH. Eu acho que primeiro o orçamento, óbvio, né? Isso influencia realmente. Quando você vai construir cenários, né? Cidades fantásticas com paisagens ali em CGI, com criaturas fantásticas, né? Em todo lugar. Então, ponto. O pessoal acha que CGI é de graça, tá? CGI é caríssimo. Só pra deixar claro aqui que às vezes você colocar um CGI gratuito, tipo você comprar aquela manteiguinha mais barata, assim. Tem gosto de manteiga, mas não aziazinha, entendeu? Então só pra deixar claro que não é porque é tudo no computador que é um menino de 15 anos ali fazendo, né? Enfim. Então tem essa questão orçamentária mesmo, né? Tanto é que a gente vê que muitas criaturas elas são efeito prático, né? Maquiagem é realmente ali efetivo. Eu achei muito parecido, inclusive, PH, com a saída do Star Wars, né? Star Wars sempre tem muito efeito prático, né? Nos alienígenas, nos droids, né? Não só o CGI. Então tem essa parte aí, mas também tem essa coisa de não apresentar muito, não jogar muita coisa de uma vez. Eu acho que não abrir muita lente, né? Eu acho importante ter esse pé no freio, em vez de despejar logo um monte de nome de locais, de reinos, de cidades, ou só passar ali em tela 5 segundos de tela para mostrar uma coisa, só para dizer que tá lá, e não ter significado nenhum na história, e a pessoa olhar, mas e aí? O que isso aí tá aí pra quê? Né? Tem um problema da adaptação daquele jogo lá do Warcraft. Eles fazem muito isso, assim, de ficar despejando muita coisa e no final a gente não sabe nada. Exatamente. Porque tal qual o mundo de Forgotten Realms é um mundo de Warcraft, né? Então é um mundo que já tem décadas de histórias e material de videogame, de romance, de quadrinho, de RPG. Então não dá pra tu querer jogar tudo só pra fazer só easter egg o filme. Tem aqui tudo, mas não tem aqui nada, sabe? Sim. Se tem tudo, não tem nada. Então eu acho que eles acabaram escolhendo ali pontualmente alguns locais bem icônicos, né? Neverwinter tem vários videogames, né? Então quem aí acompanha no videogame já jogou algum Neverwinter Nights, né? Que tem acho que 3, inclusive. Baldur's Gate, que é uma outra cidade muito icônica de Forgotten Realms. Minha cidade favorita. É fantástico, cara, fantástico, né? Tem N aventuras, tem também vários jogos, inclusive vai sair agora Baldur's Gate 3, né? Aí acho que pra PC e PS, não sei se é só pra PS também, não sei se tá no Xbox, enfim, pra um monte de plataforma aí, né? Então eu achei um acerto isso aí, PH, porque você apresenta de uma maneira minimamente favorável, satisfatória. Dá pra você sentir o clima da cidade, dá pra você ver as criaturas, os locais da cidade, sentir um pouco da cultura da cidade, aquela coisa do pão e circo, né, daquele Lorde Tajuto, né, que é o Forge. Achei Então muito legal essa trama também dele. Eu achei bem bacana. Bem interessante. Parecia idiota no começo, assim, mas no final se mostrou, ele realmente é o ladrão dos ladrões. Aí, se desse certo, teria sido ladrão perfeito. Ladrões. E que você vê que no final das contas tinha outra coisa por trás, né? Tem outra trama de gente mais perigosa, mais antiga e mais poderosa, né? Porque a maga vermelha lá, meu amigo, no final, ela faz o diabo lá naquela sequência. Mas isso é um truque nas ações dele, porque ele estava certo com que ele reclamava da República, então ele queria separar a Confederação da República, e o Palpatine usou isso para criar um império, que não era o que o Dooku queria. O Dooku só queria a separação. E aí, no caso, trazendo pro D&D, né, esse tropo clássico de pegar o idealista sensato, digamos assim, obviamente ali no sentido de ladrão, né, sensatez do ladrão, pra criar algo em cima disso. Sensato, mas não idealista, um sensato egoísta, né, que o Forge egoísta, exatamente. Exatamente. No caso do Dooku, um sensato idealista. No caso aqui, um sensato egoísta, né? E aí eles criam uma trama maior em cima disso. Eu adoro, inclusive, esse tropo. Eu adoro essa estrutura narrativa. Obviamente, pra gente que tá lendo mais e tudo mais, é básico. Mas, cara, pega uma galera, assim, de
nova, pessoal que não lê muito, não vai muito ao cinema e tudo, pega fácil esse tropo. Fácil. Funciona demais. E aí, Jimmy... aquela velha coisa, PH. Acho que só concluindo, acho que quer passar para um próximo tópico, né? Sim. De você leva todo mundo a olhar para um lado, mas de repente você... Opa! Vira para cá. Né? Aquele famoso mágico, né? E aí, Jimmy, mas tem uma coisa que assim, eu não tanquei, cara. Eu não... Me pegou mal mesmo, cara. Beleza, tem a questão do orçamento, a gente pode conversar em cima disso, já conversamos, mas o fato da maioria ali ser humano, e o que eu quero dizer com a maioria ali ser humano ou meio elfo, mas que as orelhas estão escondidas num gorro, então é humano, né? O fato da maioria ser uma figura humanoide demais, digamos assim, me incomoda. Porque eu acho que se eu vou puxar um D&D, sobretudo um Forgotten Realms, pra jogar, quando nós montamos uma party, né, um grupo não diverso, pra mim era melhor ter de jogar outra coisa, entendeu? Pra mim era melhor ter de jogar 3D&T ali, adaptar alguma coisa ali de vida real mesmo, porque, pô, se eu tô entrando numa fantasia, quero fantasia, pois então. E aí eu sinto falta disso no filme, cara. O anão aparecer em uma ceninha isolada ali pra dizer, temos anão, é até pior, eu acho. Era melhor nem ter aparecido de jeito nenhum, porque senão, beleza, cadê o anão? O anão ou talvez porque eu gosto muito de anãos, né? Pode ser isso também. E antes que reclamem, anãos mesmo, tá? Vão estudar aí, se vocês estão achando que não é esse o plural correto, dentro da fantasia enquanto raça. Mas, o que é que tu acha disso? Desse lance da falta de diversidade de raças aí. Primeira pegada, com certeza, orçamento, né? Com certeza, orçamento. É compreensível, porém... Sim. O mundo de Forgotten Realms, ele é um mundo extremamente colorido, extremamente diverso no sentido de criaturas, de raças das mais diferentonas, estapafúrdias possível. No RPG, isso é mais fácil de trazer, né? Cada livro traz ali 3, 4, 5 novas raças e aí tá disponível para você jogar. Na telona isso fica difícil, né? Fica difícil você manter durante muito tempo um personagem, um alienígena, um personagem fantástico. O Star Wars também passa por isso, né? Star Wars, ele sempre tem um droid ou um personagem de uma outra espécie que tá ali. Outra espécie simplesmente vai lá e pinta de colorido, né? Star Trek já fazia isso, né? Há décadas. Então, acho que é por aí. Mas também, PH, pelo seguinte, eu acredito que no primeiro momento as pessoas buscam se identificar com algo que tá ali mais, digamos, semelhante a elas, né? É natural. Mas eu acho que foi mais pelo caminho do... Mas essa visão é interessante aí que tu traz. Não, com certeza. Mas eu acho que foi mais pelo caminho do orçamento mesmo. Até porque o Dungeons & Dragons hoje em dia, enquanto jogo, né, enquanto franquia, ele tá expandindo um pouco mais essa questão da diversidade racial. Tá até mudando alguns conceitos, né? Já bem cristalizados. A gente fez uma discussão muito interessante, né, no Twitter sobre isso. Sim, né? Inclusive com boas contribuições, né? Sim, teve gente que tem uma produção sobre isso, né? Sobre esse determinismo racial dentro do RPG. Então o D&D tem uma corrente de jogadores, estudiosos de RPG, digamos assim, que critica bastante essa coisa do determinismo racial no D&D, né? Que define quem você é, que vai ser durante a vida inteira, como se algo tivesse cristalizado ali e que você, ao longo da sua jornada heróica ali enquanto personagem, não pode mudar, né? Então, alguns jogos, inclusive, né, como o Pathfinder, atualmente já estão abandonando esse conceito de raça, né? Adotam o conceito de ancestralidade e que é mais fluida, que não é a sua consanguinidade, né, a sua genética, digamos assim, ou o seu sangue, né, que os seus pais que determinam quem você vai ser enquanto indivíduo, as habilidades que você vai desenvolver. Isso é determinado pelo histórico do personagem
e pela jornada que o personagem trilha. É claro que vai ter gente torcendo nariz, vai dizer que é uma pauta woke, né, que é uma pauta do social justice, mas que seja necessário que o D&D, como essa grande franquia que está no cinema, que está na televisão, que está nos jogos, que vende milhões, que lucra milhões, tem que incluir essas pautas, né? São pautas necessárias também. Né? E atual, né? Assim, parece que Capa-Espada, né? Reino, fantasia Capa-Espada, ele tá imune ao anacronismo, digamos assim, né? E eu acho que não, né? Eu acho que no final, como você falou muito bem, a gente começou aqui falando sobre a questão da aranha, a gente tá refletindo um outro. O que é que eu quero dizer do outro? A gente tá refletindo alguém que está fora daquele universo, fora daquela história, seja o autor, seja uma história do autor, seja né, uma memória ou algo que o autor roubou de alguém. E mestrar, assim como jogar, é escrever uma história com a voz. Por exemplo, eu imagino, não sei se já houve esse estudo, se não, deveria ser maravilhoso. Assim. Se você colocar, por exemplo, um RPG na mão, um D&D da vida na mão de uns griotes lá na África, onde tem uma cultura oral absurda, eu acho que eles não iam ter resistência nenhuma, né? Não iam perguntar assim, como é que funciona, onde é que eu escrevo? Ele não ia perguntar isso, né? E é tudo construção de história, né? O jogador tá representando ali o que ele é, ou o que ele quer ser, quer que seja, assim como o mestre também trazendo todos os seus traumas, etc. Então por isso que eu acho que sim, quanto mais genérico for o jogo, por mais que às vezes pareça um pouco difícil, eu acho válido essa discussão, eu acho bem legal. Voltando pro filme, tentando ir aqui para um lado um pouco mais técnico, não que não tenha sido técnico até agora, mas outra coisa que me incomoda, e aí a última coisa que vai me incomodar no filme, depois a gente vai aqui já para um arremate, a montagem. Eu não sei se é porque eu tenho outras exigências com relação à fluidez de montagem, a dinâmica da montagem, mas tem um conceito chamado elipse narrativa, que eu até falei lá na minha crítica. A elipse narrativa é basicamente assim, por exemplo, você está aqui, desse lado, você tem que vir para esse outro lado aqui. Você não precisa mostrar a cavalgada inteira para chegar aqui. Mas ainda assim, a saída daqui para cá não pode ser um salto. Você tem que sentir o sair daqui para eu chegar aqui. Em resumo, tá? Se o cara tá numa cena aqui, ele não pode simplesmente cortar para a cena de cá e pronto, chegamos 32 mil quilômetros depois onde a gente queria, né? Assim, com um corte de cena. Eu acho que o filme ele faz isso mal, cara. E talvez como ele quis deixar o grupo sempre muito próximo, não ter outro núcleo narrativo para se ancorar, eu acho que ele não conseguiu fazer muito bem essas elipses. E aí eu vou evocar você, enquanto mestre, porque você sempre colocava a gente para dormir e quando a gente acordava a gente já estava em outro ponto da aventura. Tu acha que falta isso ao filme? Será que essa história talvez não pertencesse mais a uma série que poderia fazer esse dormir e o acordar no outro episódio para resolver essa coesão narrativa? Ou não? PH está viajando, fumou demais. Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Se você realmente observar o ritmo do filme e imaginar o filme realmente como filme, né, com essa análise que você fez aí dentro da narrativa e tal, realmente tem algum probleminha sim de ritmo, né? A gente nota que em vários momentos dá uma parada que talvez poderia ser mais breve, mas eu acho que essas paradas muitas vezes estão adicionando ali elementos na história dos personagens, estão evocando a história dos personagens, estão trazendo elementos do seu passado, estão adicionando novas figuras àquela jornada para você entender melhor o porquê que a Holga ela não quer se pegar com ninguém, o porquê, exatamente, o porquê que o Simon é inseguro como ele é, porque a gente entende quem é o ancestral dele, que é o grande Elminster do Vale das Sombras, que é um personagem extremamente famoso e clássico do Forgotten Realms, né? E, enfim, então... Eu dei um soco assim, a Sarah tava comigo, eu... Eita! É o que é, menino? A gente fica assim nesse filme, né? A gente que joga e que
já leu muito de Forgotten Realms, fica assim, olha isso, caramba, é fulano de tal, eita, é cidade de tal. Eu passei o filme assim, velho. Assim como ele, quando ele usou o elmo e veio toda aquela descrição, eu mudou de nível, passou de nível, Sara, presta atenção. E ali é um jogo. Exatamente. É um jogo. Então, realmente analisando o filme por si, concordo com você. Não acho que prejudique, sabe, PH, a jornada não, porque eu acho que são paradas que trazem ali uma diversão, claro, né? Quebra um pouco a jornada, mas são cenas divertidas, na maioria delas. E dialogam essas cenas com a linguagem do RPG. Por exemplo, aquela cena em que eles estão parados ali na praia, estão conversando. E agora, o que a gente faz? E agora, qual é o plano A? Não, mas esse não era o B? Não, mas esse é o C. Não, e aquele? É uma discussão ali que parece meio enfadonha no filme, mas mostra a linguagem do RPG. Ali, é daquele jeito que acontece quando uma jornada está posta para os personagens e os jogadores vão discutir a respeito. A narrativa para, a aventura para nesses momentos, né? Porque a experiência do RPG não é só simplesmente ir do ponto A para o ponto B, lutar contra um monstro no ponto B, ir para o ponto C, fazer aquilo, entregar um artefato para o NPC e tal. Tem esses elementos que vão adicionando camadas e elementos narrativos, né? Porque RPG não é só, cumprir a missão, cumprir a quest, mas é desenvolver a jornada, desenvolver aqueles personagens enquanto indivíduos, né? É claro que dentro de um filme que você tem um tempo ali, tem um ritmo a se manter, claro que no RPG também tem, né? Mas é claro que num filme, para aquela experiência de cinema, isso pode prejudicar assim um pouco, né? Mas eu acho que mesmo essas quebradas de ritmo, elas trazem elementos e camadas à história, aos personagens e ao cenário, né? Que são bem interessantes e que são válidos, sim, né? E isso acontece direto no RPG, cara. Acontece direto. Então, olhando com esse olhar de RPGista, de mestre de RPG, ou mesmo de jogador, eu acho que é válido. Eu acho que é válido e essa quebra não prejudica, adiciona. Entendi. E aí, já que você trouxe esse ponto, assim, eu discordo solenemente de você, mas não é sobre mim hoje. Mas, já que você trouxe esse ponto, vamos já para um encerramento aqui. Você falou, enquanto mestre, enquanto jogador, eu falei bastante sobre experiências minhas, experiências nossas. Vamos tentar pensar, eu sei que é muito difícil, né? Eu ponho-se no meu lugar, acredito que é muito difícil mesmo, porque somos seres dotados de uma história. Entretanto, vamos tentar fazer esse exercício filosófico aqui. Olhando para o filme, dando um zoom out, vamos sair um pouco dos detalhes, vamos olhar para a coisa pronta. Tu sente que esse filme vai cumprir dois papéis que eu acho que para o que ele vem a servir? Que fazer novas pessoas gostarem não só de D&D, mas acredito que do RPG em si. E 2, ser longevo, ou seja, ser uma franquia, porque ele grita o tempo inteiro que quer ser uma franquia, tá muito, muito claro, muito evidente. Tu acha que ele consegue cumprir esses dois papéis aí que eu tô colocando em cima das costas dele aí? Eu acho que o primeiro, ele cumpre bem, né? Esse primeiro papel. Evocar a vontade da galera jogar RPG. Isso. Como eu digo, né? Pra mim, esse filme, ele é uma experiência de mesa de jogo. Então, ele realmente coloca ali situações, elementos, personagens, piadinhas, de RPG, do universo e do jargão RPGista do Dungeons & Dragons, que atiçam a curiosidade, que apresenta de uma maneira maravilhosa no sentido de trazer o maravilhamento, digamos assim, de quem está vendo, de quem está assistindo e passando por aquela experiência, né? Os personagens são legais, são divertidos, são bem-humorados. Mesmo com esse orçamento reduzido, o mundo convence, né? E o mundo mostra, convence. É legal, essa frase é boa. Acho que o mundo convence é uma boa frase. Deveria ter roubado pra minha crítica se você tivesse dito antes. Pois é, então eu acho que convence. E quando você parte, por exemplo, de uma outra experiência com RPG, que você viu os personagens jogar, por exemplo, lá no Stranger Things, e você vem pra cá pra ver como é dentro da cabeça daquela galera que tava jogando,
Então eu acho que você vê, então é assim que é na hora de jogar. Então é assim que é na hora de rolar os dados. Então eu acho que ele passa bem esse sentimento, né? Eu acredito que teremos aí novos RPGistas e que a Hasbro, né, que é a grande detentora aí dos direitos do D&D, a franquia D&D, ela vai sim faturar uns milhõezinhos a mais aí. Agora, quanto à longevidade... E aí dá pra trazer o Caverna do Dragão, se for o caso agora também, porque é um puta de um aceno pra dizer, e aí, dá pra gente fazer outra coisa aqui e tal. E que o filme trouxe, né, PH? Me trouxe. Sim, o filme trouxe, exatamente. Trouxe. Tem aquela cena lá na arena, e os personagens estão lá, os nossos queridos ali, personagens do Caverna do Dragão, do nosso Caverna do Dragão, estão lá. E tem um... Não tem, obviamente, tá mais como nível de easter egg, né? De homenagem, eu diria. Mas tá lá. E pode render frutos. Pode render frutos. Vamos ver aí. As críticas continuam altas, né, cara? No Rotten Tomatoes continuam altas a crítica de público. A crítica especializada também continua alta. Eu acho que isso aí pode ser um farol. Pode ser um farol para mostrar que essa franquia tem potencial no audiovisual. Seja para uma minissérie, seja para uma série mais longeva, ou seja para novos filmes, né? Como eu citei mais cedo, o Joe Manganiello tá nessa batalha aí para fazer emplacar uma série do Dragonlance. E no ano que vem, PH, em 2024, vai sair um documentário também produzido pelo Joe Manganiello, né, com participação de vários artistas, né, e personalidades que jogam RPG e que vai contar a história desses 50 anos do Dungeons Dragons, né? O jogo completa 50 anos, né, cara? Meu amigo. Completa 50 anos no ano que vem, né? Então, eu acho que a gente tem aí novos produtos que vão ser apresentados e que podem, sim, mostrar que esses universos, esse multiverso do Dungeons Dragons tem potencial, cara. Tem potencial. A fantasia tá em alta, né? Eu acho que o público, ele gosta da fantasia. Fantasia capa espada, essa fantasia viajada com um monte de criatura. Star Wars é um sucesso, né? Star Wars, mesmo quando é ruim, lucra. Né? Exato. E a gente sempre quer, digamos, um novo Senhor dos Anéis, a gente sempre quer um novo Hobbit, a gente sempre quer um novo Harry Potter. A fantasia enche os olhos do público. A fantasia maravilha, a fantasia tem esse potencial de realmente nos transportar para mundos imaginários. Então, quanto mais distante da nossa realidade, o sentido de maravilhamento, digamos, de teletransporte para uma outra realidade é maior, né? De deslumbramento, né? É maior. Então, acho que o jogo está colocado, né? O tabuleiro está aí, as primeiras peças foram colocadas, a jornada começou. E eu acho que tem potencial, PH. Eu acho que dá sim. Eu acho que dá pra mais uns 2 filmes aí, vai. Uns 2, vamos lá. Você diria que esse filme tirou quanto no dado, Dimitri? No Cara, D20. Que tá aqui atrás. Um super D20, no caso. Eu acho que foi um 20 natural. Foi um acerto crítico. Vou dizer que foi um critical hit. Muito, viu? Isso é muito. Foi um acerto crítico. Estou baixando um pouco as minhas críticas, porque ainda estou dentro desse sentimento de maravilhamento que o filme me proporcionou. Então eu digo que foi um acerto natural, sim. E acerto natural não apenas pelo filme em si, né? Pela quebra da maldição. Pela quebra da maldição, pronto, perfeito. Pela quebra da maldição, mas pelo momento que ele está sendo lançado, pela abertura de portas que pode se tornar, e a gente vê realmente Dungeons & Dragons explodir no cinema, nos streams, televisão, série, etc. Eu acho que vai ser esse acerto crítico. Inclusive, dona Paramount Plus aí, que tem uma parceria, uma proximidade com Prime Video aí, Prime Video doido pra colocar uma série entre Senhor dos Anéis, entre temporadas de Senhor dos Anéis, Roda do Tempo, né, fantasia dando muito certo, e outra, tendo a possibilidade de vender produtos na Amazon também. Acho que seria uma casa fundamental. Não sei se eles já devem ter conversado sobre isso, que o filme seja um aceno para tal. Sinceramente, eu acho que cabe mais nas séries, Jimmy, do que
em filme, sabia, cara? Respeito muito D&D, pô. Não dá nem pra discutir isso. Minha vida, minha formação vem tudo daí. Mas eu acho que uma série tem uma conexão maior pelo tamanho desse universo, pelo tamanho desse mundo e por aí vai. Jimmy, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado pelo convite. Eu falei no começo, você não ouviu porque você tava off. Falei no começo que eu vou tentar fazer você virar um co-host aqui do Mais Um Pouco. Opa! Já que tá estreando com você, quem sabe a gente fazer esse projeto como co-host, mas enfim, cenas futuras vamos ver o quanto vinga. Então, Jimmy, muito obrigado mais uma vez por me auxiliar aqui na cobertura de RPG no canal, digamos assim. Já tivemos vários planos que não puderam ser executados aí, mas acredito que agora aos poucos a gente vai colocando pra frente. E aí, comentários finais, cara, consideração final, faça seu jabá também para suas redes e tudo, mas consideração final sobre o papo e sobre o próprio D&D. Convido o pessoal para jogar RPG aí. Vê se tu convence alguém sem nunca ter jogado RPG, sozinho começa a jogar RPG. Será que dá? Eu comecei sozinho com os livros do Steve Jackson. Ó, acho que dá, hein? PH, é sempre um prazer, cara. É sempre um prazer estar aqui no canal. Sempre um prazer compartilhar aqui as nossas ideias, relembrar muitos momentos nossos de colégio, de mesa de jogo, enfim, da nossa amizade que já dura aí uns bons 20 e tantos anos aí, né? Desde a terceira série. Então, valeu, também agradeço o convite, cara. Conte comigo para ser co-host. Já estou disponível, já digo que sim. Massa. Vamos tocar esse projeto para frente e vou rolar um dado para uma ideia. Vamos ver aí o que o público diz, o que você acha, o que você pensa a respeito. E se de repente a gente fizesse aí um quadro, um programa de uma mesa de RPG aqui no canal? Vamos ver, né? Vamos ver o estúdio está alugado, tá? Só tem um insight aí. Já temos o estúdio e você já tem o mestre, já estou aqui disponível para amarrar aqui no canal. Maravilha. Tá? Então, galera, como o PH falou, né? Tô nas redes sociais como Dimitri Gadelha, Dimitri com Demudo, né? DMITRI. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sempre estou falando de RPG, nerdices, enfim, tudo que a gente pode conversar, certo? Aqui em Fortaleza eu coordeno um projeto chamado Vila do RPG, que também tem as redes sociais, né? @Vila do RPG, no Instagram principalmente, né? A gente movimenta mais por lá, certo? E que uma vez por mês a gente faz um encontro aberto ao público de RPG para quem já joga, para quem quer conhecer, para quem nunca jogou, para quem saiu do cinema com essa vontade de rolar uns dados e conhecer esse universo do RPG. A gente está todo mês lá na BESC, a Biblioteca Estadual do Ceará, no último domingo do mês. Está linda, está linda. Muito massa. Então fica aí todos os convites. Gente, muito obrigado por ter chegado até o final aqui desse vídeo. É sempre uma honra você que chega no final. Por isso que a gente deixa o mais importante sempre pro finalzinho. Dá aquele like aqui no vídeo, ajuda demais. É bem rapidinho, cara. Putz, assistiu isso tudo, não deu like? Como é que pode, né? Dá o like rapidinho, se inscreve aí no canal para mais. E vamos ver como é que o Mais Um Pouco vai sobrevivendo. O estúdio tá alugado, vamos testar um pouco mais esse formato. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um cheiro! E vai na loja comprar logo os dados, hein? Jogador de RPG que não tem seus dados vai sofrer com a má sorte. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.